Olá! Começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver. Eles sempre foram ligados à agricultura. Os camponeses pomeranos, que imigraram para o Brasil nos anos 1800, colonizaram Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. O Agrocultura visitou a maior colônia pomerana do país, onde a tradição rural, os costumes e até a própria língua são preservados com muito carinho. Em plena crise de fertilizantes, o Brasil corre para diminuir a dependência do produto importado. E uma boa notícia vem do Rio Grande do Sul. Um superfertilizante biológico feito com resíduos da viticultura está em fase final de desenvolvimento por 2 universidades gaúchas. Já patenteado, o produto é como uma pílula de nutriente para o solo que reduz a quantidade de adubo químico usado nas lavouras. Já está em vigor o vazio sanitário da soja. Durante 90 dias, o plantio é proibido e os produtores têm que erradicar todos os vestígios da última safra. Tudo para impedir a disseminação da ferrugem asiática, hoje a principal praga da soja no país. Safra recorde de trigo no Rio Grande do Sul aumenta as projeções para a exportação do cereal. Os agricultores brasileiros esperam se beneficiar dos bons preços internacionais do trigo provocados pela situação na Rússia e Ucrânia, que eram os principais fornecedores mundiais. Exportações brasileiras de carne suína in natura recuaram de abril para maio, mas faturamento em dólar aumentou. E ainda, a previsão do tempo para a agricultura em todo o país. Prepare-se para conhecer as tradições de uma cultura bem diferente, a cultura pomerana. Imigrantes camponeses que colonizaram Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. A maior colônia pomerana do país está localizada nas Montanhas Capixabas, um povo que tem uma ligação muito forte com a agricultura. Esta cena poderia ter sido registrada em qualquer lugar do país, se não fosse por um detalhe. Nej, det var assim, Santa Maria, eu vou abrir restaurante, Que língua é essa? É a língua pomerana. Nós somos descendentes de pomeranos. Onde nós estamos? É Rio Posmoser, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Para entender um pouco da história desses imigrantes em terras capixabas, a gente precisa voltar no tempo. Os primeiros pomeranos chegaram em 1859, em 28 de junho de 1859. Esse ano a gente comemora 163 anos da imigração e vieram então até a colônia de Santa Leopoldina. A partir de 1872, eles começaram a subir, com destino à região de Caramuru, Jequitibá, que era chamada então de Alta Pomerânia. E aqui, hoje, onde é o centro de Santa Maria, né, a partir de 1880, né, começou a ser colonizado. Então, o primeiro colono pomerano que chegou aqui era Frederico Grülke, que, coincidentemente, esse ano faz 150 anos que ele chegou no Brasil. A antiga Pomerânia já não existe mais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, parte do seu território foi incorporado à Polônia. O restante passou a integrar a Alemanha. Mas, por aqui, os costumes e tradições do povo camponês são mantidos até hoje. Alguns, digamos, bem curiosos. Quem aí já viu noiva casar de preto? A noiva não tinha como se dar ao capricho de fazer um vestido apenas para o dia do casamento. Ele precisava ser reaproveitado, e reaproveitado de muitas formas, em outras ocasiões, até mesmo para ir para os cultos. E na época não se tinha uma gama de cores tão grande como nós temos hoje. O branco não era 100% branco, era aquele branco algodão, não era um branco tão claro como nós temos hoje. Além do vestido preto, outras relíquias estão guardadas aqui no Museu da Cultura Pomerana. Uma delas é a língua.
Aqui em Santa Maria de Jetibá, não se fala somente o português, mas também o pomerano. Dá só uma olhada na quantidade de livros escritos em pomerano. Tem até um dicionário que transforma o português em pomerano. Outra tradição que chama a atenção é a religião. Aqui na cidade, a religião predominante é o luterano. A Bíblia também está escrita em pomerano. Pomerano também adora música e é por isso que os instrumentos musicais fazem parte do cotidiano dos moradores. A concertina embala o trabalho na roça nesse pedacinho do Espírito Santo. Aliás, essa é outra característica dos pomeranos. Eles têm uma forte ligação com a agricultura. Eu fui criada e debaixo dos pés de café, deitada em peneira, sendo assim, bebê ainda. E meu pai e minha mãe já me levavam na roça de bebezinha, né? Então, assim, praticamente fui assim crescendo no meio da agricultura, né? Fartura e variedade. A Angelina produz um pouquinho de tudo no sítio da família. O couve-flor, brócolis, beterraba, verduras em gerais, né? Café, gengibre, milho, feijão, o aipim, batata, é bem diversificado. Não tá para plantar assim tudo de uma vez, mas vai fazendo a rotação de cultura, né? Tem as épocas que você planta verdura e tem a época do gengibre, a época da cebola, do alho. Então, praticamente de tudo um pouco da agricultura. Algumas frutíferas, né? Como laranja, tangerina. Então, é bem diversificado, né? Banana. Foi trabalhando com a terra que ela criou os filhos. A Adriele saiu para estudar, se formou e voltou para dar continuidade às suas origens. Com 14 anos já fiz um curso técnico em agropecuária com habilitação em agroindústria. Depois eu fui para Minas, né? Estudei na Universidade Federal de Viçosa, me formei em economia doméstica. E depois disso eu não quis ficar mais naquela. Eu queria voltar para as minhas raízes, para a minha família, para a minha comunidade, para ter realmente esse contato mais próximo com a terra, mais próximo com a minha família. A gente tem baixíssimo êxodo rural. Os jovens que se formam, eles têm vontade de permanecer no campo, têm vontade de tocar as atividades das famílias. E justamente por isso também que as propriedades, né, elas vão diminuindo cada vez mais, porque vai passando de pai para filho, de avô para neto e aí vai se dividindo. Conhecer a cultura pomerana é mergulhar na história, mas não dá para ir embora sem saborear uma iguaria típica dos imigrantes, o brote. O brote é um pão, né? Ele é feito com batata doce, inhame, cará, pode ser usado chuchu, aipim e fubá de milho branco, que são os ingredientes que os pomeranos encontraram aqui no início da migração e permanece até hoje como um dos principais itens da comida pomerana. Para prepará-lo, você vai precisar de aproximadamente 1 kg de farinha de milho branco, 2,5 copos de água fervente, 1 kg de batata doce, 750 gramas de inhame, 250 gramas de cará, 500 gramas de amido de milho, meio copo de óleo de soja, 1,5 copo de açúcar mascavo, 1,5 colher de fermento biológico seco, 1 colher de sal e banana a gosto. Para finalizar, você vai precisar de 1 ovo, meio cará e meia colher de sopa de amido, além de meio copo de água. Tudo começa com a limpeza do milho branco. Em seguida, os grãos são moídos num moinho de pedra. A batata doce, o inhame e o cará precisam ser ralados ou triturados na máquina. Misture todas as raízes numa bacia e acrescente a água fervente. O inhame dá coceira, ele pinica. E se não escaldar ele com água fervente, depois quando o brote está pronto, vai sentir essa ardência, essa pinicação na língua, na boca. Então tem que escaldar o inhame e além de ele ajudar também a água morna, quente, aí a massa fica morna,
Aí ajuda também no crescimento do pão. O processo adianta com a massa morna, né? Em seguida, entram o fermento biológico, o açúcar mascavo, o óleo, o amido de milho e a farinha de milho branco. Repare que toda a receita é preparada com as mãos. É assim que a Angelina consegue dar o ponto na massa. Eu aprendi assim com minha mãe e é desse jeito que o meu pão fica maravilhoso, gostoso, cheio de energia, do amor, aí, do carinho que é levado com as minhas mãos. A massa precisa descansar até dobrar de tamanho. Enquanto isso, bata no liquidificador o restante dos ingredientes. Meio cará, meio copo de água, o ovo e a colher de amido de milho. Para finalizar o brote, acrescente banana. Separe a massa e modele os pães. Coloque-os num tabuleiro com folhas de bananeira. Passe a mistura batida no liquidificador por cima dos pães e leve ao forno a lenha, até dourar. O brote deve ficar assim, ó. Aí é só saborear. O povo pomerano é cultura, é carinho, é trabalho, é amor ao próximo, é comunidade. Hoje em dia, ser pomerano pra gente é um orgulho muito grande. A gente carrega isso desde as origens, a língua, os costumes, a culinária e as tradições. Muito orgulho de ser pomerana, de ser agricultora, de morar no meio desse ambiente todo verde, cercada de verde, ouvindo esses pássaros. É tudo, eu chego até a arrepiar de falar assim, né, de sentir tão presente assim, a natureza em volta da gente, né? Isso é maravilhoso. Você vai ver ainda nesta edição o superfertilizante biológico brasileiro que pode diminuir o uso dos adubos químicos. E veja a seguir, agricultores gaúchos plantam a maior área de trigo dos últimos 40 anos e querem aumentar a exportação do cereal no espaço deixado pela Rússia e pela Ucrânia. E ainda, a previsão do tempo para o campo durante a semana. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Começou no dia 15 de junho, em Mato Grosso do Sul, o período conhecido como vazio sanitário da soja, quando é proibido o plantio da cultura. A medida é tomada pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, a IAGRO, com base em determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. O prazo vai até 15 de setembro e deve ser seguido por todos os estados produtores de soja em todo o país. Segundo o MAPA, o período é importante para o controle da ferrugem asiática da soja. O vazio é o período contínuo de no mínimo 90 dias em que não se pode plantar e nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento na área determinada. O objetivo é reduzir ao máximo possível o inóculo da doença, minimizando os impactos negativos durante a safra seguinte. A ferrugem asiática é considerada uma das mais severas doenças que incidem na cultura da soja nas diversas regiões geográficas onde o fungo foi relatado. Em níveis epidêmicos, os danos variam de 10% a 90% da produção. A soja é o principal produto de exportação sul-mato-grossense e atingiu neste ano uma produção de 8,7 milhões de toneladas de grãos. As exportações brasileiras de carne suína in natura recuaram de abril para maio desse ano. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, em maio, o Brasil embarcou 79,8 mil toneladas da proteína, 2,1% a menos que em abril, e ainda 12,7% abaixo da quantidade de maio do ano passado. Mesmo com esse resultado, os faturamentos em dólar e em real aumentaram no comparativo mensal. E no Rio Grande do Sul, a esperada safra recorde de trigo aumentou as projeções de exportação do cereal. O levantamento divulgado pela Emater estima um plantio de 1.400.000 hectares de trigo.
O tamanho da área projetada é o maior de cultivo desde 1980. Além disso, o conflito entre Rússia e Ucrânia deve manter aquecida a demanda internacional pelo produto, já que os dois países representam 30% das exportações globais do cereal. Especialistas avaliam que esse fator deve estimular que os agricultores gaúchos vendam para o mercado externo. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, de janeiro até a terceira semana de maio deste ano, os embarques de trigo somam 2,47 milhões de toneladas. E a Emater projeta que a safra gaúcha de 2022 chegue a quase 4 milhões de toneladas, o que representa um acréscimo de 12,53% em comparação com a colheita do ano passado. Petrolina, no sertão pernambucano, sediou o primeiro encontro Agrotec, onde produtores de camarão do Vale do São Francisco apresentaram as experiências de sucesso no cultivo do crustáceo. A fazenda de Seu Paulo, em Serra Talhada, no sertão pernambucano, tem 4 tanques com água armazenada para irrigação. Há 3 meses, o produtor rural decidiu usar a estrutura também no cultivo de camarão. É um ramo que tem boas perspectivas para o criador, entendeu? Porque é uma coisa nova e o consumidor gosta do camarão e eu estou acreditando que vai ser muito bom. Na execução da nova atividade, Seu Paulo conta com a ajuda do filho. Todo mundo está acreditando bastante. Então hoje lá na nossa região, basicamente, tem essas 3 linhas. É o gado de corte, ovino, e a parte do camarão. Para o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Camarão, as áreas irrigadas do Vale do São Francisco têm potencial de crescimento nesta atividade, o que pode gerar novas oportunidades de trabalho e renda para os agricultores. Sem competir com ninguém, vem somar. E ela tem uma vantagem, que ela oferece mesmo condição para o micro e pequeno produtor, né? E ela não tem ciclo de produção, é o ano todo. E agora saiba como vai estar o tempo no campo. Veja a previsão da Metsul Meteorologia feita especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha no Agrocultura. Nesta última semana começou oficialmente o inverno no Hemisfério Sul, inverno que terá a influência do fenômeno climático Laninha, reduzindo a chuva no sul do Brasil, potencializando o frio e a geada mais frequente nos estados do sul e podendo alcançar também parte do sudeste e centro-oeste ao longo da estação. A perspectiva para o sul do Brasil é que haja um risco maior de geada tardia, que poderá ocorrer inclusive dentro dos meses de primavera e, claro, no início da estação. A perspectiva para o centro-oeste e sudeste é de chuva abaixo da média, períodos de calor, de temperatura muito acima da média poderão ocorrer, o que não exclui períodos curtos de frio e com potencial de geada naquelas áreas de maior abrangência do frio, que costumam ter as menores marcas de temperatura. E o norte e o nordeste do Brasil, sob a influência do Laninha, tem chuva acima da média histórica, então chove mais do que o normal, que já tem acontecido especialmente no litoral do Nordeste. Falando destes próximos 10 dias, a perspectiva é de que nós tenhamos aí um padrão bem típico de inverno, em que nós temos esse bloqueio atmosférico impedindo a chuva em grande parte aqui do Mato Piba, do Sudeste, do Centro-Oeste, com instabilidade que pode pegar Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós devemos ter chuva aí no começo do mês, finalzinho e começo, na virada do mês, né, de junho para julho. Um sistema de baixa pressão atmosférica pode voltar a trazer instabilidade de chuva para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas em princípio não se prevê grandes acumulados, e parte dessa instabilidade também avança na faixa leste do Sudeste, então pegando aqui litoral de São Paulo, parte do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A gente vê que o interior segue muito seco, alerta para baixa umidade nesses próximos dias. A perspectiva é de que o mês de junho termine então com tempo muito firme, ensolarado e com baixa umidade, eleva naturalmente o risco de queimadas nessas regiões. E o padrão de temperatura, olha, mais alto do que o normal. A previsão até o final deste mês é da temperatura ficar mais alta. A perspectiva, principalmente para o centro-oeste e sudeste, é de tardes mais quentes, aí com marcas acima dos 30 graus, período que já representa o que se espera do inverno nessa região mais central do território nacional. A seguir, você vai ver.
Superfertilizante biológico brasileiro desenvolvido no Rio Grande do Sul pode diminuir a dependência dos adubos químicos importados. Nós voltamos já. Em plena crise mundial dos fertilizantes, uma boa notícia vem da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Pesquisadores da universidade desenvolveram um superfertilizante biológico feito com resíduos da viticultura que reduz consideravelmente o uso dos fertilizantes químicos. O superfertilizante funciona como uma pílula de nutrição para o solo e basta misturar um pouco ao produto químico tradicional para obter economia na aplicação. Bom para o bolso do produtor e para o meio ambiente. Ah, os parreirais gaúchos. Um cenário digno de obra de arte e reconhecimento é que as vinícolas daqui são responsáveis por 9 a cada 10 garrafas vendidas no Brasil. Aliás, 90% dos rótulos do Rio Grande do Sul são elaborados na Serra Gaúcha, segundo dados da União Brasileira de Vitivinicultura. Mas o que fazer com o resíduo que sobra nas indústrias? Essa resposta pode estar em uma pesquisa aqui da Universidade de Passo Fundo, no Norte Gaúcho. A ideia é inserir micro-organismos em carvão vegetal, feito à base de engaço, bagaço e sementes de uva. O resultado, um superadubo biológico, sustentável e que ainda pode reduzir o uso de fertilizantes nas lavouras. Esse produto se chama Biochar. Ele é obtido a partir da queima a altas temperaturas de materiais ricos em carbono, neste caso, os resíduos de uva, em uma atmosfera livre de oxigênio. Nesta forma, o carvão é usado para imobilizar micro-organismos desenvolvidos em laboratório que aceleram o crescimento das plantações. E tudo precisa ser controlado com muito cuidado, desde a acidez do ambiente em que eles vivem, assim como sua presença, um processo que foi patenteado. Então o bioreator ele controla todos esses parâmetros e gera um bloco de notas bem extenso, que a gente tem noção das curvas de crescimento, do consumo de nutrientes, que vão dizer para nós quanto esse micro-organismo cresceu e quando ele atingiu o pico máximo de crescimento dele, para a gente poder encerrar o processo e poder utilizar o micro-organismo nas próximas etapas do projeto. Que é justamente colocar eles para dormir dentro do Biochar. Inclusive, a produção desse carvão é modulada para que as aberturas da estrutura porosa atinjam um tamanho que permita a entrada e saída dos micro-organismos. Ao invés de usar numa proporção de 1.000 litros de líquido, eu consigo usar 10 quilos de sólido. Então, aqui está o resultado. O Biochar sem a imobilização do micro-organismo e aqui com o micro-organismo imobilizado, crescimento de em torno de 20 horas. Então, ele já conseguiu sair para fora e ocupar, digamos assim, o meio, que é o que aconteceria também no solo. Todo esse processo é feito em parceria com uma empresa da Serra Gaúcha, especialista na produção de mudas de uva. O que nós temos é um grupo de micro-organismos que foram isolados lá na empresa, vindas da compostagem de engaço, bagaço e sementes de uva, do processo de vinificação, e foi feito um estudo já há um bom tempo, né, desses micro-organismos, buscando o controle biológico em alguns casos. É um longo caminho para ter o registro no mapa, né? Uma delas é a aplicação e estudo científico publicado. Então, por isso, da parceria da empresa com a universidade. Uma das etapas finais é incorporar o Biochar em adubos químicos e testar no solo, nas culturas de trigo, soja e hortifruti. Temos em torno de 100 gramas de fertilizante e 1 grama de Biochar com os micro-organismos. E a função biológica deles no solo é solubilizar os nutrientes que estão
fixados junto ao solo e ficam indisponíveis para a planta. Então é feito um controle onde somente é aplicado o NPK tradicional, sem biochar, e aí depois é testado em diferentes proporções de biochar dentro do fertilizante para verificar qual que vai ser a melhor resposta que vai se obter em produtividade. Quando o composto é misturado com a adubação química, a reserva de fósforo do solo é ativada e potencializa o efeito nutritivo para as plantas. A pesquisa é desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria e tem apoio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Governo Gaúcho, além da participação das empresas privadas parceiras, responsáveis neste momento pela matéria-prima do insumo. Esse projeto ele tem como intuito facilitar o processo de transferência da biotecnologia de bioinsumos para a agricultura convencional que hoje é praticada no Brasil. E, além disso, fazer uma valoração desse subproduto da cadeia produtiva da uva, né? Que é os resíduos de engaço e bagaço de uva, também com esse objetivo, né, de reduzir impactos ambientais, aumentar a sustentabilidade, né? É a ciência dando sua contribuição e respostas para potencializar a produção das lavouras, sem deixar de lado a sustentabilidade e diminuindo a dependência dos fertilizantes químicos. O programa Agrocultura de hoje termina aqui e volta na próxima semana. Muito obrigada pela companhia e até mais!